E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alain e estou aqui hoje com mais uma aula de filosofia para vocês pelo curso Enem Gratuito. Antes de mais nada, vai lá, curta esse vídeo e curte também, se inscreva, no nosso canal, ok? Olha só, o tema que eu trago para vocês hoje é esse daqui, Sócrates e os sofistas, ok? Bom, Sócrates é um referencial na história da filosofia, tanto é verdade que, vamos lembrar, nós temos uma filosofia chamada de pré-socrática, ou seja, que antecede a Sócrates, né? Aliás, tem uma coisa muito curiosa, uma lenda que se conta, que talvez Sócrates não tenha existido. Alguns afirmam, inclusive, que Sócrates é uma invenção de Platão. É aquela, não sabemos se isso é real ou não e por aí vai. Mas o importante é que as lições dadas a partir do contexto socrático são muito interessantes, muito úteis. E veja só, pessoal, no tempo de Sócrates, tá? No tempo de Sócrates, nós tínhamos esse grupo de pensadores que não são filósofos. Aliás, eles próprios refutavam o termo filósofo. Eles são os sofistas. Repare que a palavra filosofia vem de filos e sofia, né? Algo como o amor ou a amizade ao saber. Já o sofista não tem o filos aqui, né? Então a relação que o sofista estabelece com o conhecimento é uma relação de utilidade, ok? O sofista está preocupado, pessoal, com um termo filosófico que é a doxa, que é a opinião. E como eu sempre brinco com os meus alunos, né? Opinião, cada um tem a sua. Em outras palavras, a opinião não necessariamente é uma verdade. Então, a arte dos sofistas passa muito por convencer. Olha só, inclusive os políticos de Atenas, o pessoal que deu origem à democracia ateniense, foram sofistas, né? E também os primeiros professores, os primeiros a educar cidadãos eram vistos como sofistas porque tinham que convencer. Claro, eu estou aqui agindo com você, de certa forma, um pouco sofista, né? Porque eu tenho que convencer você, trazer você para o meu mundo e colocar para você, né, esses conteúdos aqui do campo filosófico. Tá ok? Mas o sofista, ele tem uma relação, portanto, de utilidade com o conhecimento. Quer ver a diferença? Uma vez teve uma questão de vestibular, moçada, que falava o seguinte, né? Perguntava, na ocasião, se os filósofos cobravam por seus ensinamentos. A resposta é não. Porque lembra, o filósofo, ele tem uma relação de amor com o conhecimento. Enquanto que o sofista estabelece uma relação de utilidade com o conhecimento. Então o sofista, ele é o discurso, ok? Todos nós, muitas vezes, agimos de modo sofista. Ainda que não tenhamos conosco a verdade, nosso poder de convencimento, nosso poder de barganha, nosso poder de colocar o nosso ponto de vista como ponto de vista dominante, passa, não raro, por uma discussão de caráter sofista. Algumas profissões, inclusive, podem até se valer do sofismo na arte do convencimento, o campo do direito, a política, né? Também pode usar muito fortemente o sofismo e por aí vai. Não chega a ser um demérito, é apenas uma estratégia, né? Claro que no campo da filosofia de Sócrates, ele vai ser um ferrenho crítico disso aqui. Dois sofistas interessantes foram o Górgias e o Protágoras. Em ambos, eles questionam se é possível ou não eu ter alguma coisa sequer semelhante à verdade. Se a verdade é mesmo possível. E eles também colocam o homem, de fato, a criatura humana, como essa medida de todas as coisas. Então existe um padrão, mais ou menos ali, colocando, né? Um padrão, de certa forma, antropocêntrico na análise sofista, colocando o homem como centro de toda experiência, o homem como centro de toda expressão. Entende? Então, vai ser o homem que vai delimitar o que é ou o que não é. E aí, claro, isso necessariamente não precisa passar pela verdade, porque o homem tem conceitos, tem visões sobre o mundo que podem ser distintas do campo da verdade, ok? Então os sofistas, percebam, eles são bem diferentes dos filósofos. E aí chegamos então no Sócrates. O Sócrates, por outro lado, pessoal, ele está preocupado com a verdade. Ele busca uma outra palavrinha, que é a aletheia, tá? Aletheia. Não sei se vocês lembram, teve até uma operação da Polícia Federal nas investigações e tudo mais tempo atrás, e que falava, o nome da operação era aletheia. Porque significa o quê? A busca pela verdade. Tá? Então, literalmente, olha só, a pessoa da Polícia Federal foi estudar filosofia. Então, literalmente, eles têm essa busca pela verdade, essa aletheia, tá ok? Que opõe-se à doxa, à opinião sofista, tá ok? Então, veja, aqui é uma verdade. E as verdades, historicamente, elas são, né? A verdade, ela é. Então, o contrário da verdade, teoricamente, vai ser o quê? Uma mentira. Então, existe até um certo comportamento dogmático na filosofia socrática que vai passar, inclusive, por Platão. Né, que é essa busca por uma verdade, por esse conceito de uma verdade, tá ok? E o Sócrates, ele vai dizer que o primeiro caminho para você aprender algo, o primeiro caminho para você gerar conhecimento é o reconhecimento da sua ignorância. Ou seja, é necessário que todos nós tenhamos uma postura humilde em muitos aspectos diante do conhecimento. Eu preciso reconhecer, eu, Alain, preciso reconhecer que eu não sei esse ou aquele assunto, que eu não conheço isso ou aquilo, para que daí sim, reconhecendo que eu não sei, eu busco aprender.
O tempo todo eu estou lendo, o tempo todo estou buscando materiais. Por quê? Porque eu não sei de tudo. Então, quando eu percebo que falta alguma coisa, ou que eu posso enriquecer, eu reconheço isso em mim e aí eu busco conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele não é pedante, ele não é arrogante, ele é proativo. Né? Eu vou buscar saber quando eu entendi que finalmente eu não sei. Tá ok? E nessa linha, os caminhos, né, do método socrático, ou que seja o método socrático, podem ser dois, tá? A maiêutica e a ironia. Veja, a ironia ela é muito útil para você iniciar uma discussão. Tirar você da sua zona de conforto. Por exemplo, imagina se eu fosse discutir um tema polêmico com você. Um tema polêmico, às vezes eu brinco com meus alunos com isso e tudo mais. E eu chegasse nessa aula e eu falasse bem sério, né, dando a entender que eu concordo com aquele ponto de vista e falasse alguma coisa muito grave. Seguramente, muitos de vocês que estão assistindo ficariam indignados, colocariam um textão no Facebook e por aí vai. Aquela coisa, né? Por quê? Porque com isso eu estaria provocando vocês. Veja, eu não estou dizendo que eu acredito naquilo. Eu estou lançando uma discussão, cutucando vocês, filosoficamente falando, criando uma inquietação filosófica, para que você, saindo da sua zona de conforto, inicie comigo, Alain, uma discussão. E nessa discussão, eu vou perguntar para vocês coisas, vamos discutir, até que vejamos aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos. E aí possamos juntos caminhar em busca de algum tipo de verdade. Já a maiêutica, ela caminha muito pela retórica, pela pergunta retórica. Eu vou perguntando para você, perguntando várias questões menores, para que daí você sozinho, no conjunto dessas respostas menores, chegue à grande verdade. É quase como às vezes eu brinco com os meus alunos em sala, como se fosse uma epifania, né? aquela revelação. Aquele momento que você vai raciocinando, vão colocando você, vão levando para uma linha de raciocínio e de repente você se pergunta e faz... ou seja, fez-se a luz, aquela iluminação, né? Que é a verdade que você encontrou. Isso é a maiêutica. Colocando a maiêutica de um modo, bem grosso modo, aliás, é como algo como dar a luz ao conhecimento, é o parto do conhecimento. Veja, eu vou conduzindo você com uma linha argumentativa retórica e você sozinho vai chegar à verdade. Não sou eu que vou enunciar para você a verdade de modo profético. De modo algum, é você que vai encontrar a verdade pela divagação filosófica, pela inquietação. Tá ok? Então veja, ó, maiêutica e ironia são dois elementos para a chegada do conhecimento da verdade em Sócrates. Mas o Sócrates, claro, ele acabou batendo de frente com os sofistas. E lembra, os sofistas dominavam a democracia de Atenas. E Sócrates abertamente, pessoal, abertamente, Sócrates dizia que os sofistas estavam encaminhando a democracia de Atenas para o abismo. Isso posto, Sócrates bate de frente com os homens do poder na cidade de Atenas. E aí ele vai acabar sendo condenado, né? Fala-se muito da condenação do Sócrates, que ele foi condenado a cometer suicídio, por aí vai. E que ele poderia não ter sido condenado se ele tivesse voltado atrás em tudo que ele falou para os seus alunos. Mas ele optou por manter sua palavra, manter aquilo que ele falava, porque afinal de contas, lembra? Ele não falava de opiniões, ele buscava verdades. Né? Então ele literalmente mantém a sua palavra e prefere encontrar o seu destino fatal. Beleza? Pessoal, ó, lembra o seguinte, estudar a aula é importante, assistir esta e todas as demais aulas do curso Enem Gratuito é fundamental, mas também é fundamental o seu treinamento. Então, terminou esse vídeo, você vai lá no site do curso Enem Gratuito e vai fazer o teu simulado. Lembre, quanto mais você treinar as questões de filosofia, quanto mais você pegar o jeito de ler uma questão de filosofia, que é uma questão diferenciada, não raro tem aqueles textinhos de apoio e por aí vai, mais fera você vai ficar nesse assunto. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.